Eu queria começar falando de um modo geral, assim, o que eu acho que é muito rico no trabalho do Mauro Restife. Para mim, a coisa mais rica do trabalho dele é a relação ambígua que ele estabelece com a fotografia moderna e com a fotografia documental. Então, quando a gente vê uma fotografia preta e branca hoje, a gente logo pensa numa tradição moderna, né? Aquilo parece que faz parte de uma outra época que não é a nossa época. A gente sabe que a fotografia preta e branca, a fotografia começou assim e que é uma coisa que se relaciona com o passado da fotografia. Só que o Mauro, ele escolheu esse material, né, para trabalhar, mas a maneira como ele vê as coisas se distingue muito dessa tradição moderna, né? Então, na fotografia moderna, a gente vê assim que, você pensa num artista como o Paul Strand, ou mesmo o Cartier-Bresson de maneira distinta, os artistas naquela época eles estavam muito preocupados com a questão da composição. Então, se olha uma fotografia moderna, geralmente as coisas parecem encaixadas, ela sendo abstrata ou não. As coisas parecem buscar um equilíbrio, como se fosse possível um sujeito que olhasse para o mundo e visse, por mais disparatado que fosse as coisas, ele conseguisse ordenar o mundo naquele quadro, né? Então, mesmo no caso do Cartier-Bresson, que era um fotojornalista, tem a questão do instante decisivo, mas você vê o instante decisivo do Bresson, ele está no meio ele está sempre numa composição em que tudo se equilibra, parece que as coisas estão dispostas de maneira clara e pressupõe, como eu falei, esse sujeito capaz de ver além, né? Na fotografia do Mauro, muitas vezes, né, e eu acho que o exemplo mais claro e paradigmático na trajetória dele são as fotos que ele chama de empossamento, né, que são as fotos da primeira posse, da festa da posse do primeiro mandato do Lula, em 2003, em que ele registra um fato histórico, né, mas aquilo não aquelas imagens elas não têm importância porque ele fotografou a posse do Lula, do ponto de vista da arte e mesmo histórico, porque muita gente fez isso. Como que ele fez isso? Ele parece um sujeito que está olhando de longe aquela cena, né, como se não fizesse muito parte daquilo, e aquela arquitetura moderna que é toda composta, formal e que tem aquela força visual, né, que é a arquitetura do Niemeyer, nas fotos do Mauro ela parece que ela está boiando, que ela parece estar meio sem eixo, e isso parece que pressupõe um sujeito histórico que já não consegue ordenar todos esses fatos de uma maneira tão coerente, né? É mais difícil contar uma história. É como se hoje você tivesse mais noção de tantos pontos de vista conflitantes, em que isso, então, não parece mais um todo tão coerente. E isso, então, é a maneira como ele lida com essa fotografia, né? Com esse histórico da fotografia. Eu acho que tem uma coisa que eu acho importante, assim, no Mauro do grande formato, assim, como ele lida com cenas históricas, às vezes, né? No caso do empossamento, né? E ele fez também a posse do Obama, e agora, ao olhar a arquitetura, eu acho que ele dá uma dimensão histórica para essas imagens. Eu fico pensando que a posse do Lula, daqui a 20 anos, a gente vai olhar para aquilo, vai crescer cada vez mais o trabalho, assim. E aí eu penso, porque quando ele coloca, ele coloca uma pintura histórica. Quando eu olho aquele trabalho, eu lembro do Vitor Meirelles, assim, do Pedro Américo, sabe, da Batalha dos Guararapes. Eu não sei o quanto isso para ele é claro, mas é uma leitura que eu faço, assim, eu acho que isso vai nos ajudar a pensar nessa representação desses fatos históricos, assim, mais tarde. Um outro dado que eu acho importante do trabalho, que é importante a gente pensar, assim, é a escolha do material, né? Então, o que significa hoje? Porque eu acho que isso é um problema para o fotógrafo contemporâneo. Tá? O
que significa, então, hoje um fotógrafo contemporâneo, em 2014, eleger como material um filme que está em extinção? Eu não sei como é que está agora, assim, mas eu já ouvi o Mauro falar que ele usava um filme, que ele trabalha o quê? Ele trabalha com um filme preto e branco, com uma câmera analógica, um filme que ele é de ISO, né, que é o índice de sensibilidade do filme, que é 3.200, que significa que é um filme muito sensível à luz e que, por isso, ele tem uns grãos que são sensíveis à luz muito grandes e que nas ampliações que o Mauro faz, então isso fica muito evidente, né? Então, ele também expõe essa materialidade da imagem, né? E o que significa hoje escolher isso? Diante de um cenário em que você tem uma infinidade de materiais, de possibilidades de ampliação, de impressão. E será que isso é tão... Eu fico pensando assim, para o fotógrafo contemporâneo, isso é simples de escolher? Isso é aleatório? As escolhas que você faz do ponto de vista mesmo da captação até a impressão não são decisivas para o significado da imagem? E eu acho que a escolha do Mauro é muito consciente em relação a isso, assim. Bom, ele, ao escolher esse material, parece, no meu ponto de vista, parece que ele está jogando essas cenas contemporâneas num passado meio indefinido, assim, que você não sabe muito bem identificar. Às vezes as imagens parecem mais velhas do que elas são. Eu acho que isso ajuda a gente a pensar a relação que a gente pode estabelecer com essa realidade que ele está enfocando, né? No caso, a arquitetura moderna. E acho que a escolha do filme, vocês podem notar também que geralmente, né, isso a gente consegue ver aqui, são fotos feitas em horários do dia em que não há muito contraste de luz, parece meio um mundo sempre meio num mormaço, assim, e esse filme granulado dá um peso para essas imagens, então tudo parece uma coisa meio empastelada. Eu acho que isso também é uma maneira dele se afastar dessa tradição moderna, em que tudo era muito definido e muito contrastado, desenhado pela luz, né? No caso do Mauro, ele se afasta desse aspecto mais espetacular, assim, da fotografia. Mas para problematizar e para tornar as coisas complicadas para a gente, ele amplia isso em grandes formatos, né? O que acho que traz uma relação, ele coloca a imagem fotográfica em relação com a tradição da pintura, porque a gente vê a maneira como ele expõe o trabalho, faz com que a fotografia se comporte como um quadro.